Bom, galera, no programa de hoje vocês vão curtir um pouco do que foi um dos maiores eventos de Opala do Brasil. A Noite do Opala no AMB, aqui em São Paulo. Mais de 600 carros, modelos fora de série. Dá para contar toda a história do carro Opala aqui no Brasil. E a gente sabe que nada mais que cerca de 220 mil aficionados e sócios aí de clube de Opalas espalhados pelo Brasil. A gente deixa pelo Hot Garage um grande abração para vocês e vamos curtir a matéria de hoje que tá muito bacana. O Opala hoje em dia é mais do que um veículo, é uma paixão nacional, sendo usado em arrancadas por causa da tração traseira e do forte motor 6 cilindros, em corridas que podem ser track day ou outras categorias, e agora na Old Stock Race voltando com os Opalas novamente nas pistas. Há também quem goste de manter o carro o mais original possível, para levá-lo a encontros de antigos, só de Opalas ou simplesmente desfilar por aí. O Opala também já foi usado pela polícia, sendo ela rodoviária ou a militar. Já foi usado por taxistas, apesar do consumo que muitos reclamam, mas na época os taxistas elogiavam muito o carro. A história do Opala é longa, passa desde os seus 23 anos de produção e vive até hoje com a paixão pelo carro, de nome de uma pedra preciosa que conquistou os brasileiros. Agora, vamos contar um pouco como foi a trajetória deste veículo que está no coração de tantos aficionados pelo país. Em 1966, a GMB, General Motors do Brasil, anuncia expansão de suas 2 fábricas para a fabricação de um carro de passageiros. Em 1968 é lançado, em 19 de novembro, o primeiro carro de passageiros Chevrolet produzido no Brasil, o Opala com 4 portas. Em 1968, a General Motors do Brasil lançava seu primeiro automóvel de passeio nacional, o Opala modelo 69. Beleza Chevrolet, estilo Chevrolet, conforto Chevrolet, desempenho Chevrolet. O carro certo. Chevrolet Opala.
julho de 1969, a empresa atinge a marca de produção de 200 mil unidades de veículos Chevrolet, sendo 10 mil unidades do Opala. Em julho de 1970, a GMB lança o Opala Coupé SS. Em 3 de agosto, o Chevrolet Opala atinge a marca de 50 mil unidades produzidas. A partir de outubro de 1973, novos Opalas começam a ser produzidos, o Opala SS 4 cilindros e o Opala automático de 4 e 6 cilindros. Em 8 de novembro de 1974, são lançados o Chevrolet Commodoro e o Chevrolet Opala Caravan, o modelo Wagon da família. No mesmo ano, no dia 19 de dezembro, é a vez do Opala completar 300 mil unidades vendidas no Brasil. Em novembro de 1975, é lançado o Opala 250S, uma versão um pouco apimentada do motor 6 cilindros já existente. Em 20 de novembro de 1976, a GMB apresenta ao público no 10º Salão do Automóvel o novo Chevette esportivo GP2 e o Chevrolet Commodoro 4 e 6 cilindros. Em 31 de agosto de 1977, a GMB apresenta à imprensa a linha Chevrolet 78, incluindo o lançamento de um novo modelo, o Opala Caravan SS, e o Chevette com um novo estilo frontal. No dia 4 de janeiro de 1978, o consumidor conhece a Chevrolet Caravan Commodoro, com motores 4 e 6 cilindros. Já no dia 29 de março, sai da linha de montagem o Opala de número 500 mil. Em 2 de julho de 1979, já são produzidas no país 600 mil unidades do Chevrolet Opala. No dia 4 de dezembro de 1980 é produzido o Opala de número 700 mil. No dia 27 de abril de 1981, o motor Chevrolet 250 6 cilindros a álcool é aprovado pela Secretaria de Tecnologia Industrial, a STI. No dia 19 de fevereiro de 1982, o Opala alcança a marca de 750 mil unidades fabricadas. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional! Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Em outubro de 1988, é feita a introdução do câmbio automático de 4 marchas na linha Opala. Em novembro do ano 1990, no 16º Salão do Automóvel, em São Paulo, a apresentação dos novos modelos do Monza e do Opala 91. Em abril de 1992, o Opala sai de linha, após 23 anos ininterruptos de produção, com a marca de quase 1 milhão de unidades produzidas.
Diplomata. Um espetáculo sob sua regência. Em setembro, o Ômega chega ao mercado para ser o automóvel mais moderno e sofisticado do país e o substituto do Opala. Você já pode se sentir verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega. Absoluto. Aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. Aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta.
Pois é, gente boa. Vejam só, a minha hora também chegou. Está terminando essa longa e bonita viagem ao lado de vocês, iniciada há quase 24 anos. Por isso, puxarei pela memória para falar um pouco sobre mim, do que fiz e o que fui durante todo esse tempo. Em 1963, a General Motors do Brasil fabricava apenas caminhões e caminhonetas e iniciou estudos para produzir um automóvel de passeio. O Brasil era então um país de mercado em expansão, com uma ainda recém-nascida indústria automobilística. Depois de muita conversa e troca de ideias, decidiram que eu seria baseado no Record, o modelo médio fabricado na Opel da Alemanha. O projeto 676 teve início em 1966. Durante mais de 2 anos, fui desenvolvido e duramente testado. Minha campanha publicitária foi marcada por muito suspense. Vocês ainda lembram do craque Rivelino falando de mim sem citar o meu nome? Fiz a minha estreia oficial ao público no dia 19 de novembro de 1968 e fui vedete no 6º Salão do Automóvel, na mesma época. Eu tinha 4 portas, lugar para 6 pessoas e podia ser comprado em 2 versões de acabamento, Standard e de luxo, e 2 de motorização, 4 cilindros 2.5 ou 6 cilindros 3.8. Fui bem recebido pelo mercado e era considerado moderno para os padrões daquele tempo. 2 anos depois, comecei a receber retoques na fachada, mudanças de acabamento e outras versões. Em 1971, chamaram-me de SS e adquiri um porte mais atlético. Faixas na pintura, rodas esportivas, motor de 4.100 cilindradas e câmbio de 4 marchas no assoalho. Em setembro daquele mesmo ano, fui lançado com carroceria de 2 portas, atendendo a uma preferência do público. Era um elegante coupé sem coluna, com traseira fastback. Em 1973, mudaram de novo minha grade dianteira e outros detalhes. Nos modelos 74, os motores foram redimensionados e denominados de 151 4 cilindros e 250 6 cilindros. Em 1975, mudei bastante a frente e traseira e ganhei uma derivada, a perua Caravan. Surgi também na versão Commodoro, ficando com ares de quem usa terno e gravata. Nos anos seguintes, mudei pouco. A Caravan recebeu em 1978 a versão SS. E ainda lembro que dizia a propaganda: leve tudo na esportiva. Aos 10 anos de vida, já sentia que tinha um público fiel, que confiava em mim de olhos fechados. Sabiam que dificilmente iria deixá-los na mão. Concorrentes no mercado? Tive sim, e vários. Todos, porém, viveram bem menos que eu. Maverick, Del Rey e Santana, para citar apenas alguns exemplos. Em 1980, fiquei mais moderno, com faróis retangulares e lanternas envolventes, e todo cheio de poses quando me encheram de luxo e sofisticação, e fui chamado de diplomata. A partir daí, passei a olhar para o Ford Landau sem complexo de inferioridade. Nos modelos 81, meu painel de instrumentos e volante foram totalmente redesenhados. Quando o Landau saiu de linha no início de 1983, tornei-me o mais desejado pelos colunáveis. Acho que foi por isso que desde então a GM investiu mais em mim, de modo a ficar compatível com esse mercado de elite. Para 1985, mudei um pouco novamente, tendo ficado mais luxuoso e confortável. Na versão diplomata, já era preferido pelos executivos e políticos. Mas Commodoro, ou simplesmente Opala, eu também não fazia feio. E aquele pessoal tradicional ali, sempre comigo, dizia que automóvel era Opala. Nos modelos 88, outra plástica. Desta vez, acharam que fiquei com a cara do Monza. Não faz mal, estava tudo entre família mesmo. Completaria então 20 anos, e muitos já demonstravam um espanto com a minha idade. Por uma virada nos níveis de vendas, deixaram de me produzir com 2 portas. O brasileiro passara a preferir 4 portas. Já era veterano, mas tinha espírito jovem. Na linha 91, mudaram um pouco minha cara e outros detalhes. Ganhei para-choques integrados à carroceria, grade reestilizada e, quando diplomata, freios a disco nas 4 rodas e direção hidráulica eletrônica. Mas confesso que ficava preocupado com os comentários a meu respeito, que eu não iria muito longe, que havia esgotado minhas possibilidades de projeto e outro mais.
Quando ouvi o pessoal da fábrica falar sobre isso baixinho, só porque eu estava por perto, senti que era verdade. Foi um golpe duro. Em breve, eu teria o mesmo destino do Fusca, Corcel, Galaxy, Alfa Romeo e de tantos outros que conheci na juventude. No início deste ano, notava que os mais chegados tinham no rosto uma expressão de tristeza quando olhavam fundo, cara a cara. Em abril, alguém lá de São Caetano disse que eu chegaria à 1000ª unidade. Que ironia do destino. Logo soube que seria a última. A gente sempre pensa que ainda é cedo, que poderia ficar mais um pouco. Mas afinal, esse momento difícil chegou mesmo. Agradeço a todos vocês que me construíram, compraram e me trataram com tanto carinho ao longo desses mais de 23 anos. Peço que desculpem minhas falhas, e se não agradei, por um ou outro motivo. Estou profundamente emocionado, bastante, mas parto com a consciência tranquila do dever cumprido. Gostaria de poder revê-los todos algum dia, talvez num lugar muito distante deste. Encerro por aqui, pois os meus faróis já estão cheios de lágrimas. Vou embora, mas entro para a história. Adeus. Eu sou o Chevrolet Opala. Na linha de montagem da General Motors do Brasil, está sendo produzido o Opala número 1 milhão. O carro que soube sintetizar o requinte que o consumidor brasileiro aprendeu a admirar e depois passou a exigir. Que refletiu o próprio desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Uma geração de automóveis que cumpriu um papel destacado na trajetória de vida de centenas de milhares de famílias. Que marcou profundamente milhares de homens que viveram dia a dia a conquista da liderança. Neste momento, o Opala se despede do mercado. Gostaria de pensar que durante muitos anos teremos homenagens como essa. Onde seja. Muito obrigado. O Opala já cumpriu a sua missão entre nós. A sua história abre novos caminhos para produzirmos veículos ainda melhores. Quero, portanto, agradecer a todos aqueles que participaram e fizeram do Opala um veículo de realmente grande sucesso. Tenho certeza que trabalhando com vocês na mesma forma, teremos ainda muitos motivos para comemorar a próxima história de sucessos da General Motors do Brasil, o Omega. Muito obrigado a todos vocês. Missão cumprida, essa história de sucesso abre caminhos para que a General Motors do Brasil continue criando sempre produtos que aliem qualidade ao prazer de dirigir, a elegância ao design, a durabilidade à tecnologia de ponta. Afinal,
Os veículos Chevrolet são feitos para que os corações batam mais alto. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Aí galera, vamos fazer o Hot Garage crescer ainda mais. Então inscreva-se e dê seu joinha lá no nosso canal do YouTube. O endereço está aqui embaixo. Clica e veja tudo do nosso programa no nosso canal do YouTube. A gente aguarda vocês lá também.